Queridos amigos, senhoras, senhores, vamos nesta noite fazer uma análise da primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, em que ele trata do assunto dons mediúnicos, dons espirituais. Ele começa dizendo: queridos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Há uma grande diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E no último versículo do capítulo 12 da primeira epístola, ele termina: buscai com zelo os melhores dons. Era uma carta de Paulo a Coríntios. Quem era Paulo? Que cidade era essa, Corinto? Paulo não foi incluído entre os 12 apóstolos. Como sabemos, ele era judeu, de cidadania romana, tornou-se fariseu, foi discípulo do famoso Gamaliel, e que defendia com bravura, até com fanatismo, as tábuas da lei, a Torá. Na visão dele, na época, Saulo de Tarso, na sua visão, aquele pregador que surgira realizando prodígios, de nome Jesus de Nazaré, devia tratar-se de um embusteiro que precisava ser eliminado, retirado do mapa, porquanto a verdade estaria com Moisés. E Saulo de Tarso, que não conheceu pessoalmente Jesus, resolve perseguir os cristãos. E dessa perseguição, ele defronta-se com o grande Estevão, o grande apóstolo Estevão, inspiradíssimo. E como Saulo de Tarso era um grande pensador, um emérito pregador, inspirado, um verdadeiro sábio, ele fica contrariado diante do saber do apóstolo Estevão. E ele arma toda uma cena para que Estevão seja preso e condenado ao apedrejamento. E Saulo, então, compartilha da morte de Estevão por apedrejamento, por lapidação. A
Após essa ocorrência dolorosa, em que o primeiro mártir do cristianismo apresenta-se na pessoa de Estevão, Saulo, ainda com desejo de extirpar da terra aquilo que ele considerava uma seita nova, que era dos seguidores do caminho, ele pede autorização ao Sinédrio para perseguir os cristãos que estavam em Damasco, especialmente o cidadão chamado Ananias. E Saulo de Tarso vai em perseguição a Ananias, e quando está próximo a Damasco, eis que acontece um fenômeno mediúnico extraordinário. Abre-se o firmamento, mesmo estando a meio-dia, e uma luz intensa desceu sobre Saulo, mas tão intensa que Saulo ficou cego. E uma voz ecoou até as fibras mais íntimas da alma de Saulo. Era a voz de Jesus que lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E Saulo, aturdido e cego, após ter caído da montaria nas areias ardentes do deserto, pergunta: a quem é que eu persigo? Esse Deus, essa luz que eu persigo, quem é que eu estou perseguindo? A Jesus de Nazaré. E é nesse instante que Saulo resolve a mudar de rumo. Ele compreende que estava equivocado, que aquele ser que ele perseguia era um anjo de Deus. E então Jesus recomenda que ele vá a Damasco, e que em Damasco vai receber instruções, porque ele havia sido escolhido por Jesus para uma tarefa gigantesca de levar a doutrina do cristianismo não somente para os gentios, para o mundo inteiro. Portanto, inicia-se aí a tarefa vigorosa desse homem que inicia a sua trajetória como um criminoso, porque compartilha do assassinato de Estevão, para ser o maior representante do expansionismo do cristianismo. E ele muda de postura, principalmente porque quando ele chega a Damasco cego, que ele havia ido com o propósito de prender ou até mesmo matar Ananias, recebe a visita desse senhor, desse varão, que diz: eu fui enviado por Jesus para fazer-te ver de novo, vim te curar da visão, porque tu foste escolhido pelo Mestre para uma grande missão. E cura a Saulo, que passa a ver. E Saulo pergunta: como é seu nome? Quem é você? E ele diz: eu sou Ananias. E mais uma vez o coração de Saulo se tranca, se choca, porque aquela pessoa que ele pretendia exterminar é quem o faz recobrar a visão. Os périplos de Paulo. Inicialmente Saulo, depois ele passa a mudar o nome para Paulo, porque ele se vê como outra pessoa.
E ele sai vagando em jornadas épicas, navegando pelo mar Mediterrâneo, caminhando em cavalos, a pé, percorrendo milhares e milhares de quilômetros para levar a mensagem de Jesus. E eu fico pensando comigo, que Jesus não escolhe os espíritos puros, perfeitos, para realizar as grandes tarefas. Jesus não questiona o que fomos ontem, mas avalia o que podemos ser amanhã. Porque Jesus, se prendesse ao pretérito de Saulo, talvez não incumbisse a ele essa tarefa gigantesca, mas Jesus sabia do seu valor, da sua coragem. O Saulo transforma-se em Paulo, e não é à toa que ele demonstrou um vigor e uma fé inabaláveis. Esteve preso várias vezes, levou surras de vara e de chicote, passou fome, frio, sede, foi traído por amigos, esteve preso várias vezes, tido até por morto, mas manteve-se firme e forte, com a fé vigorosa, desabrochando nele vários dons mediúnicos, de desdobramento espiritual, onde ele vai até o terceiro céu, visita planos elevados, ressuscita um jovem que cai do terceiro andar e foi considerado morto, faz curas prodigiosas e semeia entre os seus seguidores vários dons mediúnicos. Mas ele alerta: buscai com zelo os melhores dons. E quando falamos em mediunidade, nós, espíritas, que participamos das sessões mediúnicas, que tentamos escutar os espíritos, conversar com eles, que pleiteamos vê-los, senti-los, sermos intérpretes, nós que conhecemos a mecânica da comunicação com os espíritos, muitas vezes nos confundimos, imaginando que somos médiuns, porquanto espalha-se, de certa forma, a expressão: todos nós somos médiuns. Mas esta afirmativa não é muito correta. Em verdade, podemos afirmar que todos nós, ou praticamente todos nós, estamos médiuns e não somos médiuns. Estar médium é estar recebendo um dom, uma possibilidade, uma concessão divina. Estar médium é chegar a este plano trazendo a incumbência de colocar em provas, em teste, aquilo que foi planejado na espiritualidade, mas que não é propriedade nossa. Não é propriedade nossa.
E aí tem sido a grande causa dos inúmeros fracassos de médiuns. Quem imagina que os dons mediúnicos que se passam com eles se tratam de dons próprios, pessoais, que lhes pertencem, e aí é que se registra o grande equívoco, porque os dons mediúnicos não são propriedades do ser individual, não é propriedade nossa. Nós não somos médiuns, nós estamos médiuns. No livro dos médiuns, item 226, o codificador pergunta: o desenvolvimento da mediunidade depende do nível moral do médium? Resposta: não. O desenvolvimento da mediunidade não depende da moral do médium, porquanto a mediunidade é eminentemente orgânica. É claro, é límpido, está lá no livro dos médiuns e a gente passa e não percebe. É uma função orgânica. Ou seja, o médium pode ser mentiroso, trapaceiro, pode até beber, mentir. Isso é médium, é orgânico. Agora, é claro, se alguém está médium e esmera-se nos cuidados, ele fica assessorado por bons espíritos, é outra história. O meu irmão Sérgio Brito, o mês passado esteve em Abadiânia, Goiás, com João de Abadiânia, um extraordinário médium, e presenciou fatos maravilhosos, mas depois ficou frustrado porque soube que na juventude João de Abadiânia, esse médium, tinha cometido alguns deslizes, mas eu expliquei para ele: mediunidade não está diretamente ligada à propriedade do médium, à moral do médium. Item 226 do livro dos médiuns. Nós temos um exemplo, dois exemplos bem atuais. Luiz Antônio Gasparetto, que deixou a doutrina espírita, mas tornou-se um médium espetacular, de psicopictografia, pintando com as mãos, com os pés, telas de grandes pintores de renome internacional, que levou a mensagem da imortalidade da alma para o mundo inteiro, que fez um trabalho gigantesco, mas que não abandonou o dinheiro, o luxo, a riqueza. Nem ele, nem a mãe dele, Zíbia Gasparetto. Mas quem somos nós para julgá-los? Eu não tenho, nem ninguém tem condição de julgar quem quer que seja, porque Jesus não está preocupado com quem nós fomos, mas com o que podemos fazer. E não convocou Paulo de Tarso para a missão? Por que não convocou Luiz Gasparetto? Convocou. Ah, mas ele era vaidoso, problema dele. Mas ele fez o bem, melhor ainda. O bem que ele fez foi maior do que o mal que ele usufruiu com a riqueza. Para mim,
se botar na balança, valeu a pena a missão de Luiz Antônio Gasparetto, como para mim valeu a missão de Zibe Gasparetto. Ganhou dinheiro, montou uma livraria, editora. Pouco está importando o bem que ela fez, suplanta qualquer mal que tenha feito. O que queremos acrescentar é que a mediunidade não está atrelada à moral e nem é propriedade nossa. Isso tem que ficar claro. João de Abadiana, em Goiás, realiza prodígios. Ele, quando está mediunizado, ele parece um santo. Quando ele está sem estar em transe, diz que ele é um pouco bruto, um pouco grosseiro. E daí? Qual o problema? Então, quando Paulo de Tarso escreve a primeira epístola aos Coríntios, Paulo então está alertando para nós sobre a diversidade de dons que existem. Ele fala no dom da cura, e a gente às vezes pensa que o dom da cura se limita a aplicar passe, a tocar em alguém ele fica curado. Não, não é só isso. O dom da cura muitas vezes está na presença otimista nossa, que tira alguém de uma fossa, de alguém que está desesperado, de alguém que está muito enfermo, que a gente estimula para a saúde, para a alegria. A gente está curando aquela alma. Ele fala no dom das línguas estranhas, na diversidade de línguas, um dom fantástico, que me transporta no tempo e me faz lembrar a minha avó Elisa Jorge. A minha avó Elisa Jorge, já na espiritualidade há muito tempo, meu avô Joca, idem, ambos da igreja presbiteriana, protestantes, portanto, começou a apresentar o fenômeno de línguas estranhas ou de xenoglossia. Meus avós tinham uma mercearia na Ilha do Bispo, antiga Ilha do Bispo, em João Pessoa. E na mercearia, meu avô disse para ela: Elisa, fique no balcão atendendo as pessoas enquanto eu vou rapidamente fazer meu almoço. Depois eu venho e lhe substituo. E meu avô Joca entrou e minha avó Elisa ficou no balcão. A mercearia ficava em frente à linha férrea, onde passavam os trens de passageiros daquela época. E por ali sempre transitavam estrangeiros, que vinham de Cabedelo conhecer a cidade de João Pessoa. Quando ele volta do almoço, que vai chegando no balcão, depara-se com um cliente estranho, alto, alvo. Ele sorri e diz: é seu esposo? Minha avó Elisa disse: é meu esposo, Joca. Ele sorri e diz: olha, a sua esposa de que lugar é da Itália? De que cidade da Itália é sua esposa? Ela é de Mamanguape. De Mamanguape? Não é da Itália não. Mas ela fala fluentemente italiano, nunca falou uma palavra. Mas ela conversou aqui quase meia hora comigo em italiano perfeito, com a mesma dicção. E aí começaram os fenômenos com minha avó Elisa Jorge, falando em outros idiomas. O que foi motivo para que o casal
começasse a estudar a doutrina espírita, porque a igreja presbiteriana que eles frequentavam não tinha explicação. Ou seja, estavam desenvolvendo o fenômeno, os dons das línguas estranhas. Ela passou então a falar aqui e ali, ora alemão, ora francês, ora italiano. E o apóstolo Paulo então começa a chamar a atenção para os apóstolos. Existe uma diversidade grande de dons, o de discernir espíritos, para compreender qual o espírito que é do mal, que é do bem, que nos quer o bem, que nos ama, que nos persegue. É um dom discernir os espíritos. Esse dom de discernir espírito é uma lucidez que todos nós podemos possuir para começar a perceber a influência dos espíritos do nosso lado, notando se o mal-estar é provocado pela presença espiritual de alguém, é indício de um espírito inferior. Mas se uma euforia nos toma conta, se dos nossos lábios saem palavras de paz e de amor, estamos sendo influenciados por bons espíritos. É o discernimento espiritual. Então o apóstolo Paulo explica aos apóstolos, aos seus seguidores, que há essa diversidade de dons, mas que é preciso que a gente busque o melhor dos dons, buscai com zelo os melhores dons, e não ficar com arrogância, dizer esse dom é melhor do que aquele. O dom da sabedoria, o dom da profecia, qual é o melhor dom? Isso não importa. O que importa é buscar aquilo que se adequa melhor a nós. Qual seria o melhor dom? Eu imagino que o melhor dom seja o dom da intuição, porquanto é através da intuição que nós conversamos com o nosso anjo da guarda. Quem lê o Livro dos Espíritos, questão 495, vai perceber que São Luís e Santo Agostinho alertam-nos para a importância do anjo da guarda em nossas vidas, que é um consolo, uma alegria intensa em nós, termos a certeza de que somos amparados por Deus, que jamais estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados. E a gente então vai e se lembra do próprio Livro dos Espíritos, da questão 459, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam-nos em nossos pensamentos e ações. E a resposta é: influencia muito mais do que imaginamos. De modo geral, são eles que vos dirigem. Como nós não nos apercebemos disso? Os espíritos é que nos dirigem. Estamos médios sem perceber. Mesmo aqueles que batem no peito e dizem: eu não obedeço ninguém, eu não sigo doutrina religiosa nenhuma, eu só faço o que dá no meu nariz. Só que ele faz o que dá no nariz, que é o que os espíritos obsessores querem. Fuma, bebe, joga, se deprava, só faz o que quer, está mandado e dominado pelos espíritos. Quantos não são assim? Tanto é que quando quer deixar de fumar não consegue, quando quer deixar de beber não consegue, quando quer se afastar das taras não consegue, dos vícios, das drogas não consegue. Por quê? Por domínio, por subjugação de espíritos inferiores.
Então somos muito mais levados pelos Espíritos do que imaginamos. E aí está a explicação de Paulo aos Coríntios, quando diz: discernir os Espíritos, para distinguir qual é aquele que está me encaminhando para o bem, daquele que está me encaminhando para o mal. Essa distinção precisa ser feita. Quando eu controlar a mim mesmo, disciplinar meus instintos e seguir as orientações de Jesus de vigilância e oração, aí sim eu estarei em contato com o anjo da guarda ensinado por Santo Agostinho e São Luís. Que bênção é termos o anjo da guarda, mas será que nós estamos sintonizando com o anjo da guarda? O que é preciso para sintonizar com o anjo da guarda? Primeiro, é preciso consultá-lo, buscá-lo. Batei a se vos há, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. É preciso pedir, buscar, lutar, transformar-se, reformar-se. Porque o anjo da guarda não se cansa por nós o consultarmos, quantas vezes queira. Mas tem um detalhe: anjo da guarda não fica a tiracolo, mas no momento que a gente precise dele, pense nele, peça socorro ao nosso anjo da guarda, e esteja onde ele estiver, ele vem instantaneamente. Não existe tempo e espaço para espíritos evoluídos. Portanto, a teoria do anjo da guarda é uma bênção para todos nós. Essa certeza de que eles estão ao nosso lado é uma mediunidade. Não somos médiuns, estamos médiuns. Precisamos então desenvolver em nós, aperfeiçoar em nós essas possibilidades. Paulo de Tarso, após a visão que ele teve de Jesus, após ecoar no seu tímpano da alma: Saulo, Saulo, por que me persegues? A quem persigo, Senhor? A Jesus de Nazaré. Ele então resolve sacrificar a sua vida por amor a Jesus. Não tem dia nem hora para trabalhar. Resolve então morar 18 meses em Corinto, e lá funda uma igreja, a igreja de Corinto. Ele percebe que Corinto era uma cidade promissora para o cristianismo nascente. E para que a gente se situe no tempo e no espaço, há quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo estabelece-se em Corinto, que ficava, e ainda fica a cidade de Corinto, na Grécia, próximo da Turquia, ali onde você vê o mapa da África. Você, circulando a África, passa pelo Estreito de Gibraltar, entra no mar Mediterrâneo, passa ao lado da costa de Portugal, da França, contorna a Itália e chega até a Grécia, onde está Atenas, a grande metrópole Atenas, dos grandes filósofos, dos grandes pensadores. Seguindo mais adiante, junto de Atenas, a 70 quilômetros de Atenas, fica Corinto, a cidade que ele resolve investir. E mais adiante, no mar Mediterrâneo, nós passamos ao norte pela Turquia, ao sul por Marrocos, por Egito, e lá na frente
a costa da Síria, da Jordânia, onde está Jerusalém, de onde partiu Paulo de Tarso, milhares de quilômetros caminhando. Então ele escolhe Corinto. Por que ele escolheu Corinto? Corinto era uma cidade próspera, uma cidade em que se praticava o esporte, só comparável, só superada por Atenas, uma cidade comercial com 2 portos, mas era uma cidade dominada por misticismo, por 2 grandes templos religiosos, o de Afrodite e o de Apolo. O de Apolo estimulava os jovens ao homossexualismo. O templo de Afrodite estimulava a venda do corpo, do sexo, da promiscuidade. Mas era uma cidade de intelectuais, em que havia o hobby dos grandes filósofos e pensadores fazerem palestras em praça pública. E Paulo disse: eu vou falar em praça pública e no sinédrio e nas sinagogas. E Paulo por isso escolhe Corinto. Naquele tempo, para se ter uma doutrina religiosa, para se ter um culto religioso, era preciso que houvesse um atrativo maior. E o atrativo maior dos templos religiosos do tempo da Mesopotâmia, alguns milhares de anos antes de Jesus, até o tempo de Corinto, na época do Cristo, o povo só gostava de ir aos templos porque o sexo era liberado. Lá em Corinto, diariamente, as sacerdotisas desciam as ladeiras do templo, que ficava a 600 metros de altitude, e iam vender seus corpos em praça pública, porque aquilo era um ritual considerado limpo, sagrado. E Paulo ia impor, mostrar a mensagem renovadora de Jesus. Então ele aplica-se com todas as forças para controlar os seus adeptos, os seus seguidores da igreja de Corinto, para que se controlassem, para que fossem fiéis, para que fossem honestos. Tal a devassidão que tomava conta da cidade. É Paulo, o apóstolo, o responsável pela disseminação do cristianismo pelo mundo inteiro. Quando o apóstolo Paulo diz na sua primeira epístola: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, é concedida, ou seja, é dada por empréstimo. A mediunidade é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12. Jesus explica também em Mateus capítulo 10: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os espíritos imundos, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, recebeste. Mediunidade é recepção, é um dom que se recebe, não é propriedade nossa. E é um grande equívoco do médium que pensa que o dom é dele, e pensando que o dom é dele, pode pretender, por ignorância, cobrar consulta, porque acha que o dom é dele. E aí André Luiz conta no livro Os Mensageiros os fatos envolvendo vários médiuns
Mas ele conta o fato de Arcelino, que passou vários anos se tratando em nosso lar, preparando o seu psiquismo, preparando a sua epífise para ser médium na terra, e quando chega aqui pensa que o dom é dele e começa a cobrar. Fracassou, e desse fracasso, como consequência, desencarnou antes do tempo e estagiou nos umbrais, porque vendeu consultas. Conta-nos André Luiz o caso de Joel, que tinha o dom de mergulhar no passado, no pretérito, com a finalidade de advertir e preparar as pessoas para suportar seus problemas, suas provas. Mas ele começou a vasculhar o passado para rir do sofrimento dos outros, quando encontrava alguém que identificava como inquisidor antigo. Relata-nos o caso de Otávio, que renasce, muito gozador da vida, saudável, namorador, mas que engravida uma moça e que é forçado a se casar com ela. E daí vai ter uma prole de obsessores, porque não foi planejado aquele consórcio. E seguido em casa de obsessores, ele desvia-se da sua trajetória de médium, desequilibra-se e é contagiador de sífilis e desencarna aos 40 anos de idade e estagia no umbral. Amigos, irmãos, não nos enganemos, não nos enganemos. Eu não sou médium, nós não somos médiuns, nós estamos médiuns. E o dom da mediunidade é sagrado e uma oportunidade fantástica que deve ser trabalhada por nós todos os dias. Por isso Paulo recomenda: buscai com zelo, com carinho, com atenção, os melhores dons. E dos melhores dons eu reconheço como sendo o da intuição, para você discernir os espíritos, para distinguir o bem do mal, para ajudar, para auxiliar, para curar, para amparar, para amar. Esse é que é o dom fantástico, porque nós somos espíritos encarnados, em contato com o plano espiritual constantemente. O nosso anjo da guarda não se cansa de estar ao nosso lado sempre que pedirmos auxílio. Como Deus é fabuloso, maravilhoso. Não vamos depender dos outros, precisamos nós arregaçar as mangas, buscar, ir ao encontro dos nossos benfeitores. Batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. É a recomendação de Jesus para todos nós. O dom da mediunidade não se pode negociar, porque não nos pertence, é concedido por empréstimo. Por isso Jesus teria dito, e aqui vamos repetir, em Mateus capítulo 10, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste os dons, de graça dai. Que o divino amigo Jesus nos abençoe, hoje e sempre.